Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Thiago Renó do Renologia, um canal que visa revisar, ensinar, trabalhar biologia para uma melhor preparação para o Enem e para os vestibulares. Hoje nós vamos começar uma análise que também de certa forma é uma previsão para o Enem de 2022. Nós teremos, a partir da primeira semana de agosto, lives toda quarta-feira revisando a matriz do Enem, mas antes da gente fazer isso, antes da gente começar essa revisão, é fundamental que nós tenhamos aí uma visão de como essas provas foram organizadas, de como essa matriz foi cobrada e, é óbvio, dado alguns problemas que apareceram, como ela poderá ser organizada para esse ano. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos aí algumas preocupações para o Enem 2022 e acho que é bastante válido a gente colocar aqui em pauta. Além disso, ter essa análise que nós vamos começar hoje faz com que a gente tenha aí alguns temas com maior atenção que outros dentro do nosso processo de revisão, porque afinal de contas a gente tem uma tendência que fica muito clara para algumas situações. Bem, quando eu falo da preocupação, eu acho que é isso que a gente precisa abordar inicialmente, eu estou falando de uma série de notícias que simplesmente abalou os estudantes desde novembro do ano passado. Um pouquinho antes da prova de 2021, nós fomos surpreendidos com uma exoneração em massa de coordenadores e funcionários do INEP que estavam envolvidos com a elaboração e com a aplicação, com a logística do Exame Nacional do Ensino Médio. Os funcionários do INEP que lá estão hoje, eles julgam esses coordenadores novos que assumiram os cargos como pessoas que não possuem experiência com o Enem e ainda por cima não possuem grau técnico, ou seja, não estão de acordo com o cargo que ocupam frente às suas formações e às suas experiências profissionais. É claro que, sabendo disso, a gente tem um caminho bastante nebuloso pela frente e dá realmente um certo temor se o Enem conseguirá ser realizado, organizado, executado, se os prazos conseguirão ser cumpridos. Tudo isso ronda a cabeça dos estudantes. E se você pensar a importância que essa prova tem para quem está terminando a terceira série do ensino médio, essa é uma tensão que não é necessária num ano como esse. Além disso, e aí vem um outro problema, nós temos um esgotamento do Banco Nacional de Itens. E aí vale a pena dar uma explicação importante aqui. Todos sabem que por conta da reforma do ensino médio, o Enem de 2024 será diferente. Como ele será? Bem, isso ainda ninguém sabe, até porque a gente tem um ano eleitoral pela frente, uma mudança de governo possivelmente, e se isso realmente se concretizar, a gente não sabe como um novo Ministério da Educação vai simplesmente trabalhar essa questão do novo Enem, de um novo ensino médio. Então, a gente precisa ter um pouco de calma para fazer essas previsões. É melhor esperar a eleição acabar para a gente ter ideia de como vai funcionar. Porém, olhando para o que a gente tem hoje do Banco Nacional de Itens, o MEC já disse que não quer renovar, porque 2022, 2023 a gente tem um Enem ainda no modelo antigo, aquele que foi estipulado em 2009, mas depois vai mudar tudo, então não precisa renovar esse banco para esse momento. E aí entra um problema. Por quê? Porque o Enem, desde 2015 ou 2016, acho que 2015, tem 2 aplicações anuais, ou seja, cada área do conhecimento necessita de 90 questões. E aí, somando os 2 anos, 22 e 23, precisamos, para cada área do conhecimento, de 180 questões. E para que vocês tenham uma leve ideia, a área de ciências da natureza, no qual a biologia, a minha disciplina querida de coração, faz parte, nós temos 75 questões e ela é a mais bem servida do BNI. Ou seja, 75, faltam só 105 questões para os Enems de 22 e 23.
O MEC tentou terceirizar esse serviço, não foi aprovado, eles não conseguiram. O MEC, então, disse que vai fazer o reuso de questões. Porque, afinal de contas, para uma questão entrar no Banco Nacional de Itens, ela não tem que ser só elaborada, escrita por um professor. Ela precisa ser pré-testada, ou seja, um determinado grupo de alunos, como teste, vai resolver essa questão até para poder saber se tem alguma dúvida no enunciado, se tem algum dado que está equivocado e tudo mais. Então não é só escrever a questão e colocar lá. Então o processo é um pouquinho mais complicado. Sendo assim, o reuso de questões entrou em pauta, o MEC meio que já decidiu que vai fazer isso, e algumas perguntas nos surgem. Primeiro, reuso de que questões? Do Enem? Ou podem ser questões de outros vestibulares? Afinal de contas, já foi anulada uma questão uma vez no Enem, porque ela já tinha sido utilizada na Universidade Federal do Paraná. Então, de onde serão essas questões? São as já utilizadas do Banco Nacional de Itens ou serão questões de outras provas, questões de outras instituições? Isso a gente precisa também saber. Mas, já que a gente está falando do Banco Nacional de Itens, vamos levar em consideração que estas questões serão reutilizadas dele, ou seja, das edições anteriores do Enem. Dessa maneira, a gente precisa então fazer uma análise dessas edições para poder entender sobre quais temas essas questões falam. E é justamente essa análise que nós vamos começar a fazer hoje, e essa análise que nós vamos utilizar para nortear os temas das nossas lives. Então eu trouxe aqui para vocês um gráfico, vou abrir aqui para vocês na minha tela, com os temas de biologia que caíram no Enem das edições de 2013 a 2019. Por que não 2020 e 2021? Bem, porque foram anos conturbados, anos já com o esgotamento do Banco Nacional de Itens, então por esse motivo eu não vou levar em consideração aquilo que está lá, porque é literalmente raspa do tacho, não dá muito para a gente pegar como parâmetro para poder fazer a nossa análise gráfica, tá bom? Bem, o tema que mais caiu de todas as questões, que foram 177 questões de biologia das edições de 2013 a 2019, foi ecologia, com 48 questões. O segundo tema, citologia, com 24 questões, seguido por genética, com 23 questões, fisiologia, com 21 questões. Aí nós temos parasitoses e programas de saúde, com 16 questões. É um pouco estranho, porque o Enem muitas vezes leva essas questões de parasitoses e programas de saúde como um tema único, que é o tema da saúde, mas não é bem assim que funciona, porque essas questões de parasitoses, por exemplo, elas muitas vezes são incumbidas da classificação dos seres vivos, quando a gente fala do reino protista propriamente dito. Mas também nós temos aí questões que podem ser até encaradas como fisiologia, como as questões de soro e vacina. Afinal de contas, para poder responder, você precisa ter o conceito do sistema imunológico bem definido. Então, a gente está aí colocando no mote dessa classificação parasitoses e programas de saúde, que é aquilo que o Enem trata muitas vezes como só saúde, tá? Nós temos também botânica com 11 questões, temos biotecnologia com 10, evolução com 9, zoologia com 7 questões e microbiologia com 3 questões, além de histologia, que é o estudo dos tecidos, com 3 questões, e finalizando a classificação dos seres vivos, a taxonomia, com 2 questões. Dessa forma, só olhando para esse gráfico, a gente já consegue entender que citologia, fisiologia, ecologia e genética são coisas que nós precisamos dar a devida atenção. Essa é uma análise inicial, uma análise global. Nos próximos vídeos, a gente vai fazer uma análise de cada uma dessas áreas para que você possa compreender dentro desses temas
quais são os subtemas de maior interesse e que mais têm importância no nosso estudo para a preparação do Enem. E é claro, é sempre bom a gente refazer as provas, ainda mais agora com a possibilidade dessas questões caírem novamente no Exame Nacional do Ensino Médio. Não só as provas da primeira aplicação, como também as provas da segunda aplicação. É um futuro conturbado, é um caminho que a gente não sabe onde vai parar, onde vai chegar, mas é claro, a gente confia sempre que as coisas melhores acontecerão e não é porque a organização está com problema X, está com problema Y, que a gente vai simplesmente negligenciar a nossa preparação. Então, não esqueçam nunca que eu estou com vocês junto nesse caminho para poder fazer com que vocês conquistem os seus sonhos, tá bom? Bem, esse vídeo vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo para poder destrinchar cada uma dessas áreas, cada uma desses temas da biologia, tá bom? Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima.